Quaisofirianos, bem-vindos à Ilha de Teferi. Eu sou o Lipe e no vídeo de hoje a gente vai pular algumas das apresentações porque eu preciso de todo o tempo disponível para poder falar sobre o assunto que eu quero aqui. Então é o seguinte, há mais ou menos uma semana, duas, o Rafinha Bastos fez uma entrevista com o Peter Jordan e de lá saíram alguns temas relacionados ao mundo nerd. E como esse daqui é um canal sobre mundo nerd, então eu me sinto obrigado a falar sobre esses temas porque algumas coisas foram bem complexas e bem complicadas de estarem lá. Esse vídeo não, por óbvio, não tem intenção de agredir ninguém, beleza? Ninguém. Eu não conheço o Peter, mas eu imagino que ele não seja uma pessoa ruim. E eu não conheço o Rafinha. Eu gosto bastante do trabalho do Rafinha, mas eu não o conheço. Então esse vídeo não é pra agredir as pessoas, tá? Nem é pra lacrar em cima de ninguém. É só que a gente pode levar pra uma reflexão um pouco mais aprofundada as coisas que foram ditas lá. E eu acho isso super válido. A gente vai dividir esse vídeo da seguinte forma: o contexto, que é o que foi falado lá, e aí a discussão sobre o que eu quero que vocês entendam. A primeira coisa é que o Peter, ele entende o valor de identificação. Quando a gente fala sobre identificação no mundo nerd, a gente também tá falando de algumas representatividades, representações de gênero e coisas do tipo. E ele entende o valor dessa identificação. Ele falou que quando ele era criança, ele já se identificava com coisas do mundo nerd. E ele usa ainda hoje o vocativo "Hey nerd" para falar com o espectador. E quando ele faz isso, nas palavras dele, ele tá tentando buscar uma identificação com o espectador. E que inclusive esse vocativo fazia com que o espectador se sentisse agredido quando ele começou o canal, segundo ele mesmo, tá? E mais um dos pontos que corroboram pra gente entender que ele realmente entende o valor da identificação e da representação é que o Rafinha pergunta pra ele sobre 3 personagens favoritos dos quadrinhos dele. E esse é um tipo de pergunta que só pode ser respondida se você se identifica com os personagens. Você não tem como responder isso de outra forma. E aí ele acaba dizendo que os personagens são Justiceiro, Sentinela e Lobo. E além de tudo isso, ele é um comunicador, diga-se de passagem, de bastante sucesso. Então, como ele é um comunicador, ele entende esse tipo de coisa, esse tipo de valoração, que é se identificar, se representar. Essa foi uma das problemáticas que mais me causou incômodo quando eu assisti o vídeo sobre a representação, que ele vai conversar sobre isso durante a entrevista. E além de tudo isso, o Peter, ele também vai dizer, ainda nesse primeiro argumento, para fazer entender que ele entende esse valor, ele entende o que significa ser representado, ele vai dizer que ele participou do movimento de desconstrução do nerd como alguém excluído, como alguém retraído, como alguém que não, sei lá, né, aquelas representações clássicas americanas de alguém nerd. Ele vai dizer que ele participou desse movimento de desconstrução. E por enquanto, esse é o panorama geral que a gente precisa entender. O Peter, ele reconhece e ele entende o valor de ser representado e de se identificar com certas coisas. E aí a gente vai pro segundo ponto. Segundo o Peter, cultura pop e militância não deveriam se misturar. E aí, pra ser justo com ele, ele vai dizer que ele foi mal compreendido, foi mal interpretado, e que, na verdade, ele quis dizer isso para as pessoas que apresentam meios de comunicação. E aí ele vai dizer que, se você quer falar de nerdice, fale só de nerdice. Ele ainda vai dizer que, pra ele, é ruim que a cultura pop seja politizada. Essa fala é bastante complicada, mesmo que seja da forma como ele quer que seja interpretado. E aí a gente pode desenrolar algumas nuances dessa fala e tentar compreender. Então, segundo a autora Patrícia Matos, no artigo... Eu vou ter que ler agora porque eu não lembro essas coisas de cor, tá? O nerd virou cool, consumo, estilo de vida e identidade em uma cultura juvenil em ascensão, artigo não, dissertação de mestrado. Ela vai dizer que a história da cultura nerd geek é fundamentalmente uma história sobre exclusão. E que quando o nerd e o geek, eles excluem outras pessoas, seja porque não são do mesmo nicho, ou porque não se sentem representados por uma representação de minorias políticas, gera uma controvérsia tamanha, né? E aí quando o Peter, ele fala que militância não pode se misturar com nerdice, ele vai estar entrando no campo de disputa sobre essa cultura nerd geek. E aí, Peter, ou espectador, militar para muitas pessoas quer dizer apenas existir. Existir como pessoa e, nesse caso, existir como nerd. Ou até lutar para existir, né? E abrir mão dessa existência não é algo que ela pode estar disposta a fazer. No blog
Preta Nerd Burning Hell, a autora Anne Caroline Kiangala fala do porquê a importância de tomar esses significados, esses termos, esses símbolos para ela. E aí ela vai acabar falando que ela não é uma nerd que também é feminista, mas que ela é uma feminista nerd. Percebe a diferença? Então, sim, as pessoas devem misturar militância e nerdice. E não porque é importante ser lacração, cultura da lacração, não. Nada disso não. É porque é dessa forma que elas expressam a existência delas. E a militância é a última forma que elas encontraram de expressar a existência dessas pessoas. Porque todas as outras formas, muito provavelmente falharam. Então, é importante para que as pessoas tomem para si os símbolos, os termos, os protagonismos. E antes de partir para o próximo ponto, era importante a gente fazer uma reflexão sobre o que é política. E aqui, a gente só vai tocar a superfície. Inclusive, a gente só tá tocando a superfície de todos esses problemas, tá? Mas, basicamente, política não é só gente engravatada fazendo lei. Política, até onde a gente consegue ir com o termo, significa disputa de poder. E onde existem fenômenos locais, termos, e onde quer que exista disputa de poder por existir, disputas de poder por falar, disputas pelo poder de reafirmar, de escrever, de disputa de poder, ali vai estar, ser e existir política. E quando a gente fala de cultura pop, inclusive a própria Patrícia Matos, na dissertação dela, ela vai falar isso, de que o universo da cultura nerd geek é um universo que ainda tem os termos em disputa. Ainda se disputam os termos, então existe uma disputa de poderes dentro desse universo. Então, sim, a gente pode e deve politizar a nerdice, o mundo nerd, a cultura nerd. O próximo ponto que eu queria falar é o seguinte. Segundo o Peter e o Rafinha, eles acreditam que Miles Morales foi algo muito bem feito porque não teve militância nem forçação de barra. E aí, segundo o Peter, nesse momento, a pessoa estaria indo pro cinema para ver super-herói, para ver o Homem-Aranha. E se você fizer algo suave, não tem problema. Para esse ponto a gente precisa entender uma coisa aqui, tá? Culturalmente nós somos levados a crer que existem pessoas de mais valor do que outras, corpos que são mais valorosos do que outros, e esses que não são valorosos, nós somos culturalmente levados a crer que podemos fazer com eles coisas abomináveis, podemos esconder, acobertar, calar e muitas vezes até eliminar. A Rita Von Hunt, no vídeo dela, Imagens de Controle BBB e as Queer, essas referências vai estar tudo aqui embaixo, tá? Não se preocupa não. Mas basicamente ela vai falar sobre esse ponto. E eu recomendo muito que vocês assistam, tá? E assim, para pensar em uma consequência direta desse tipo de pensamento, a gente pode falar como que a gente vai, por exemplo, produzir políticas públicas para essas populações quando elas são escondidas, acobertadas, caladas ou eliminadas. Quando a gente produz, já é tarde demais. Então assim, Peter, eu preciso dizer que não. Essas representações, elas não podem ser suaves. Porque quando o Tony Stark se apaixona pela própria secretária, não é suave. Quando a Wanda se apaixona pelo Visão, que é um ser cósmico criado a partir de uma pedra poderosíssima e uma máquina, e uma inteligência artificial, não é suave. Ou quando o Super-Homem beija a Lois Lane, ou a Mulher Maravilha, que aliás cresceu no meio de um monte de mulher, então historicamente a gente deveria ser levado a crer, duvidar um pouquinho dessa heteronormatividade da Mulher Maravilha, mas enfim, não é suave. Quando essas coisas acontecem, quando esses personagens se apaixonam uns pelos outros, são corpos socialmente aceitos, desempenhando papéis socialmente aceitos e desempenhando a heteronormatividade deles. Então, assim, por que a representação de um beijo gay não pode ser só um beijo? Porque amor entre duas pessoas de mesmo sexo não pode ser só amor. Então essas são as perguntas e os questionamentos corretos que nós devemos fazer quando a gente entra nesse campo dessas problemáticas, tá? O último ponto que eu queria falar é que o Jordan e o Rafinha, eles acabam entrando numa discussão sobre a HQ A Cruzada das Crianças. E aí o Peter vai falar que não existe problema quando você cria um novo personagem
para atender essas representações, e aí tem muito problema quando você transforma um personagem que já existe para atender essas representações. A gente consegue destrinchar nesses dois pontos, né? A mudança nos personagens que já existem e a criação dos novos personagens. Vamos primeiro para a mudança dos que já existem. Quando a gente olha para as HQs antigas dos super-heróis, e eu vou utilizar o Batman como exemplo, porque ele é um exemplo mais notável disso, mas quando você olha, por exemplo, para o Batman, antigamente ele utilizava uma pistola, uma arma de fogo, para resolver os problemas dele que eram impostos a ele na HQ. Inclusive, essas HQs do Batman usando arma de fogo hoje em dia é bem caro, tá? Com o passar do tempo, a arma foi embora e o personagem ficou. E hoje em dia, fãs do Batman enchem o peito para dizer que o boneco ele é da hora porque ele soca os vilão mesmo sem ter poder. Consegue perceber que existe uma virilidade relacionada à violência aqui? E se o Batman voltasse a carregar uma arma de fogo? Isso seria questionado ou seria um indicativo, um demonstrativo de mais masculinidade nos dias de hoje? E assim, se o Bruce Wayne, fora do expediente do Batman, virasse uma drag queen, o que ia ser mais criticado hoje? O Bruce Wayne ser uma drag queen ou o Batman voltar a utilizar arma de fogo? Consegue perceber que as pessoas mudam, os gostos mudam, as opiniões mudam, e no caso do Batman, os ilustradores também mudam. Então, quando o personagem muda, acontece, e é completamente normal que o personagem mude. Ele não pode ser o mesmo para sempre, até porque para ficar interessante ele não pode ser o mesmo. Para ser um personagem interessante ele não pode ser o mesmo, tá? Agora o segundo argumento dos personagens novos terem mais aceitação. A gente precisa lembrar sempre que nós vivemos na base e na periferia do capitalismo, tá? Então, produtos que vendem serão sempre apresentados para nós para consumirmos. E o mercado descobriu que pessoas LGBTQIA+, e minorias políticas também consomem, também compram. Então, essas representações, elas são vendidas. Produzir esses novos heróis é produzir identificação com o público consumidor. E essa é a parte que a gente precisa entender, certo? E agora a gente não pode tirar o mérito disso, de ser uma representação, de gerar identificação com as pessoas, certo? Apesar dessa decisão ser uma decisão lucrocêntrica, é ótimo que essas representações existam. E é exatamente o que a gente faz quando a gente cria o nosso bonequinho do RPG, quando a gente usa uma camiseta de personagem que a gente gosta muito, ou quando a gente assiste aquele canal no YouTube que a gente se identifica com os assuntos, com os temas que são tratados ali. Mais alguns exemplos. Você se lembra como a Capitã Marvel fez com que as mulheres se sentissem? Uma super-heroína com história própria, super poderosa, sensacional. Ou de como Pantera Negra fez a comunidade negra internacional inteira se enxergar, se perceber. Ou até como a Mulher Maravilha, né? Fez um efeito muito parecido com a Capitã Marvel, mas escala menor, né? Uma escala um pouquinho menor. Agora imagina se a Capitã Marvel fosse negra. Ou ainda se as pessoas soubessem, né? Se as mulheres do Oriente soubessem que existe uma Capitã Marvel chamada Miss Marvel, que é a Kamala Khan. Imagina como as mulheres do Brasil que não se identificaram com a Mulher Maravilha se sentiriam se elas soubessem que existe uma HQ da Mulher Maravilha brasileira, que se chama Yara. E ela é cânone. Ela é cânone, certo? O canal Meteoro Brasil, que é um canal que eu particularmente adoro, ele tem uma frase que é super, super sintética e que é muito poderosa, que é: representatividade. Quem já tem, acha que não é importante. E aí, por fim, eu queria indicar uma coisinha para vocês assistirem, né? Aproveitar que a gente já tá nesse tema. E eu vou indicar o TEDx da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu não sei se o nome dela se pronuncia dessa forma, me desculpa. Ela é uma escritora e feminista nigeriana, e ela fala nessa palestra sobre o perigo de uma história única. É uma palestra muito bonita, muito boa de ser assistida, e ela é curtinha, dá pra assistir tranquilamente. É sensacional, é sensacional. Ei, nerd, vamos desconstruir? Valeu!